Há 2 dias para o segundo turno das eleições, o Brasil se prepara para decidir quem será o próximo presidente da República. É isso que nós estamos discutindo aqui desde o início desta edição. E na reta final da campanha, Lula e Bolsonaro tentam angariar mais votos e ampliar a rejeição ao adversário. Para comentar sobre as estratégias das campanhas neste último fôlego, nós conversamos agora com o cientista Silvio Cassione, cientista político e diretor da consultoria Eurásia Group. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Boa tarde. A gente tem aqui um agregador CNN que reúne pesquisas dos institutos Datafolha, FSB Ideia, IPEC, PESP e Quest. E Lula, lá nesse agregador, tem 52,7% dos votos e Bolsonaro 47,3%. Dados esses números, o que as equipes ainda podem fazer ou as campanhas para buscar mais votos nesses momentos finais? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sidney. Grande prazer estar aqui com vocês. A campanha ainda está em aberto, certo? O Lula, ele provavelmente está à frente, pelo que as pesquisas de várias metodologias apontam, dá para dizer com certa confiança que ele provavelmente está à frente, mas que houve o estreitamento dessa distância do primeiro turno até aqui. A gente tem muita incerteza a respeito do exato nível, qual é a exata distância que separa hoje Lula de Bolsonaro. E pelos agregadores, pela média das pesquisas, se essa distância ela é hoje entre 3 e 4 pontos, nesse caso a chance de vitória do Lula seria alta, e o debate teria que ter eventos bastante fortes, um desempenho muito bom ou muito ruim dos candidatos para virar esse jogo. Talvez seria mais uma combinação de fatores, o debate, a abstenção, uma mobilização nas redes e nas ruas em torno dos temas que mais importam para os eleitores, especialmente na economia, que poderiam levar a uma conversão de votos na reta final. Agora, tem certeza, se essa distância for de 1 ponto, como algumas pesquisas indicam, nesse caso, o debate sozinho pode fazer diferença, ou a abstenção sozinha pode fazer a diferença. Agora, veja bem, quando você diz, Silvio, está em aberto, né? Então torna ainda tudo mais emocionante e com alguma incerteza. Sempre alguém vai estar na frente, né? Então, tudo bem, vamos saber realmente no domingo à noite. Mas minha pergunta é, onde as pesquisas que também fazem outras perguntas identificam a maior possibilidade de ter um desequilíbrio? Porque, veja aqui, 32 milhões de eleitores não votaram no primeiro turno. Mas tem aquele que diz também anteriormente que está com voto fechado. Pode não estar, depende na hora lá que ele vai votar. Tem aquele que está em dúvida também. Tem aquele que diz, olha, eu não quero participar do processo, mas pode participar, né? Vamos saber, é domingo. Onde as pesquisas identificam a maior probabilidade e para quem ir o voto? Pois é, a abstenção não deve mudar muito do primeiro para o segundo turno. Normalmente não muda muito. Ela sobe um pouco de um turno para o outro, mas coisa de 1, 2 pontos, e isso não faria diferença no resultado por si só. A disputa provavelmente está no conjunto de eleitores que decide no final, sejam aqueles que votaram em Ciro e Simone ou em outros candidatos no primeiro turno, sejam aqueles, uma parcela pequena, que votaram em Lula ou Bolsonaro, mas que não estão totalmente ainda convencidos dessa posição. Então é uma fatia do eleitorado que não é muito grande, mas com essa margem, com essa distância entre Lula e Bolsonaro, ainda mantém essa disputa em aberto, com o Lula como favorito. Silvio, ontem nós colocamos aqui os nossos analistas a campo para conversar com os QGs das duas campanhas de Lula e de Bolsonaro e perguntar quais eram os acertos e os erros nesse momento. Então, vinha muito como acerto, tanto para o ex-presidente Lula quanto para o presidente Jair Bolsonaro, os apoios que eles arrecadaram, né? Do presidente Jair Bolsonaro, os governadores, alguns prefeitos, e do ex-presidente Lula, claro, personalidades e ex-presidentes. Mas também eles detectaram erros da parte do presidente Lula, por exemplo, a fala demorada com os evangélicos, e da parte do presidente Jair Bolsonaro, claro, esse caso de Roberto Jefferson marcou bastante. Se você tivesse que fazer uma avaliação de erros e acertos, o que você diria agora? Eu diria que o mais importante é pensar como esse eleitor que ainda não se decidiu ou que pode mudar de ideia, e é um contingente limitado de pessoas,
Tá? O que essas pessoas estão prestando atenção, o que elas querem saber, ouvir dos seus candidatos. E aqui os apoios, a coleção de apoios que os dois candidatos juntaram, importa pouco. E muitos dos temas que vira e mexe aparecem na pauta da campanha, como pauta de valores ou temas, ataques pessoais a um candidato ou outro, também não tem tanta relevância assim para essa parcela das pessoas. Essas pessoas se importam com vários temas, mas a economia tem sido um ponto em comum. E a campanha que tem o melhor trabalho, com a mensagem mais forte, mais coesa, não só na televisão, mas nas redes sociais, falando desse principal tema, como melhorar a vida das pessoas do ponto de vista econômico nos próximos 4 anos e como os outros assuntos interferem nessa mudança. Tema de segurança ou da educação, como isso se encaixa no tema econômico. É aqui que a gente tem que medir a qualidade das campanhas. O presidente Bolsonaro, ele diminuiu a diferença para o Lula, provavelmente nessas primeiras semanas de segundo turno, porque ele mudou o tom da campanha, especialmente na parte econômica. Uma campanha que passou a ser mais focada nesse assunto, com um tom mais moderado e trazendo mais propostas para os próximos 4 anos. Começou a transmitir uma sensação maior de segurança para os eleitores, ainda mais no ambiente que a economia vem melhorando. Mas isso não durou a campanha toda, ou pelo menos não até aqui. Nessa última semana, a campanha do Lula tem feito um trabalho mais eficiente em neutralizar esse discurso do Bolsonaro na economia, lembrando do tema do salário mínimo, colocando em dúvida a capacidade do Bolsonaro de aumentar, ou até a vontade do Bolsonaro de aumentar o salário mínimo acima da inflação, reforçando as credenciais do Lula e do PT nessa área econômica. Então, por isso, agora, na reta final, a gente vê essa campanha mais estabilizada. Hoje tem debate, Silvio, portanto é mais uma peça, mais um movimento nesse tabuleiro. Vou te fazer uma provocação aqui meramente especulativa, de raciocínio, né? Você acha que daria certo hoje se o Bolsonaro vestisse a carapuça Bolsonaro, Paz e Amor do Lula e o Lula vestisse a carapuça mais tradicional do Bolsonaro, ser mais agressivo? Eles mais ganhariam ou mais perderiam se utilizassem estas estratégias? Eu acho que isso ajudaria mais ao Bolsonaro. Um discurso mais moderado e mais centrado nas pautas que o eleitor está interessado em ouvir no tema econômico, teria um apelo importante com esse eleitor indeciso. E para quem está na frente, como o Lula, não é tão interessante correr tantos riscos num debate na reta final. O interessante para o Lula é mais jogar pelo empate. Deixa o outro lado se exceder ou correr riscos. Então o Lula não teria pressa hoje, ficaria jogando aquela bola, aquela coisa toda, mas se toma um gol também complica, né? Mas é noite de clássico, né? Com torcidas muito aguerridas, então também é difícil entrar como se estivesse muito frio. Acho que vai ser um debate quente. Eu gosto que vocês ficam à vontade para falar de futebol aqui, é muito bom isso. Tá certo, a gente agradece então a participação do cientista político Silvio Cassione. Muito obrigada. Muito obrigado.